Hoje, infelizmente, eu vim trazer aqui uma má notícia, uma notícia de morte, porque eu ouvi uma notícia na internet onde um jovem, digamos assim, ele acabou morrendo quando estava sendo batizado nas águas por um pastor. Então, infelizmente, esse jovem perdeu sua vida nesse ato. Aí eu me pergunto, será que os pastores, bispos e apóstolos de hoje só conhecem o batismo de João? Eles não conhecem o outro batismo, que é o que deve ser feito não por homens, mas pelo próprio Senhor Jesus? Até quando esse erro vai continuar acontecendo? De se batizar alguém nas águas. Esse erro não pode continuar. Não pode mesmo. Então, eu vou ler aqui um texto que está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 3, versículo 11. Porque eu não estou falando que o batismo com água não deve continuar. Ou melhor, não deve continuar. Ou deve continuar. Baseado em algo que seja da minha própria cabeça, da minha própria imaginação. Não. Esse texto já existe, pessoal. E está nas Escrituras. E eu vou ler aqui esse texto agora. Para acabar com essa dúvida, digamos assim. Se alguém ainda tem dúvida, não vai ter mais a partir de hoje. Porque esse texto é muito bem claro e simples, é elementar, é básico. Em qualquer curso de como é que fala? De teologia, onde alguém fica ali uns 4 ou 5 anos para se formar pastor, esse texto é, com certeza, básico para que se saiba isso. Então, vou ler esse texto aqui, ó. Evangelho segundo Mateus, capítulo 3, versículo 11. Preste atenção agora, ó. Está escrito assim: Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, João batizava com água para arrependimento. Ele fazia isso? Sim, ele fazia, sem dúvida alguma. Mas ele disse que depois dele viria quem? O Senhor Jesus. E o Senhor Jesus iria batizar com o quê? Iria continuar batizando com água? Como João fazia? Não. O Senhor Jesus não iria batizar ninguém com água. Ele iria batizar as pessoas com o Espírito Santo e com fogo, que é um batismo muito superior, digamos assim, a um batismo com água. Essa afirmação está bem aqui, bem clara. João Batista diz, ó, ele, se referindo ao Senhor Jesus, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse é o batismo que está vigente hoje. Só que, infelizmente, muitos pastores, bispos e apóstolos por aí ainda continuam batizando com água. Isso é um erro. E por causa de um erro desses, uma pessoa morreu afogada em água. Tem cabimento isso? Tem cabimento isso? Não, não tem. Então, esse erro de se batizar com água custou a vida de alguém. Talvez agora alguém acorde, abre os olhos, desperte para enxergar isso. Para que as pessoas caiam na real. E a real é essa, ó. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quando alguém é batizado
por Jesus com o Espírito Santo, ele recebe o selo do Espírito Santo. E quando também é batizado com fogo, o fogo é para purificar. O Espírito Santo é para selar e o fogo é para purificar das impurezas. Então, o batismo com o Espírito Santo com fogo, realizado por Jesus, é eficaz sim. É esse o batismo que tem que acontecer. Não tem que acontecer mais batismo com água. Não mesmo. Então, muitas pessoas hoje ainda, infelizmente, estão conhecendo apenas o batismo de João. Principalmente muitos pastores, bispos e apóstolos. Até quando você vai continuar? Será que vai ter que morrer mais alguém para alguém entender que agora o batismo é feito por Jesus com o Espírito Santo com fogo e não mais com água? Então, o que João falou aqui é a realidade. E agora eu vou ler aqui um outro texto que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículos 24 e 25. Porque esse texto aqui vai falar de um homem chamado de Apolo, que ele conhecia apenas o batismo de João. Como muitos hoje ainda só conhecem o batismo de João. Mas o que está escrito já revela que existe um batismo muito superior ao batismo de João, que era feito apenas com água, que é o batismo do próprio Senhor Jesus. Ele é quem batiza com o Espírito Santo e com fogo. Então, esse texto aqui está escrito assim, ó, Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículos 24 e 25, onde está escrito assim, ó, nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Então, Apolo conhecia apenas o batismo de João. E, como eu li aqui, o próprio João disse que ele batizava com água. Apolo conhecia apenas o batismo com água, para arrependimento. Ele não conhecia ainda o batismo de Jesus, que é como o Espírito Santo com fogo. Então, até esse momento aqui, Apolo ainda estava, digamos assim, no erro, digamos assim. Porque já na época em que esse texto aqui foi escrito, já estava em vigência o batismo de Jesus, que é feito com Espírito Santo e com fogo. Mas ele só conhecia o batismo de João, como está escrito aqui. Aí, vamos ler a sequência do texto aqui, ó. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e, com mais exatidão, lhes puseram o caminho de Deus. Então, quando Priscila e Áquila lhes expuseram para Apolo com mais precisão o caminho de Deus, com certeza eles falaram para Apolo que agora o batismo é feito por Jesus com o Espírito Santo e com fogo. E aí ele passou a conhecer esse batismo de Jesus, que é feito com o Espírito Santo com fogo. É isso que devemos entender, pessoal, sobre o batismo. Não podemos ficar mais batizando com água. Não. Agora, quem batiza você e eu é o próprio Senhor Jesus com o Espírito Santo com fogo. Então, eu espero que isso tenha esclarecido as pessoas.
porque é algo básico e simples, isso é elementar, está escrito, para que ninguém mais tenha dúvida. E sim certeza e convicção de que agora o batismo é feito por Jesus, com o Espírito Santo e com fogo. Então, essa questão está fechada, está definida dessa forma. E é isso que devemos aprender, segundo o que está escrito. Porque o que está escrito nos revela isso claramente. Então, eu espero que essa mensagem possa servir de edificação para as pessoas. Eu espero isso sim, em nome do Senhor Jesus. Amém.